Paulo, tô pronto, viu? Calma, deixa eu só copiar um negócio aqui, Paulo, pra eu não esquecer, porque na hora aí dá um branco. Isso, na hora dá branco. Prontinho. Tá saindo minha voz, mas na live. Podcast Descubra Caieiras. Oferecimento Drive Music Estúdio. Lubrificar Serviços Automotivos. Pet Shop Mundo dos Bichos. Canil Lab Friend. JCI Segurança Eletrônica. Sua segurança na palma da sua mão. Com vocês, Jô Topete. Olá, pessoal! Está começando mais um podcast Descubra Caieiras. E o programa hoje está super especial, porque a nossa convidada hoje vai falar de um assunto interessantíssimo sobre a nossa saúde. Vamos receber hoje no nosso podcast a gastroenterologista Natália Póvoa. Oi, Natália. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Me senti muito honrada de estar aqui. Espero poder contribuir bastante na noite de hoje. Maravilha, e vai muito, porque hoje tem muitas perguntas para a gente fazer para você. E assim, esse nome grande. Alô, Paulette, esse nome gastroenterologista, pessoal. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar. Eu tinha mais ou menos assim, a gente sempre sabe, né? Que existe, mas Sim. nunca se pronuncia. Quando vai pronunciar é uma coisa de outro mundo. É muito mais fácil falar gastro só, É, né? é Bem igual, mais tranquilo. é igual otorrinologia. É mais fácil falar otorrino, fica mais bonito, abreviado, né? Ah, com E certeza. quando, Pra gente é mais fácil e, também. exatamente, quando é gastro é um trava-línguas. Com certeza. Muito bem, e aí, Paulette? Tudo ok? Tudo tranquilo aí? Tudo certo? Oh, maravilha. Então vamos lá, eu vou dizer, ô, Natália, para você que é um prazer recebê-la aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, o programa, o podcast Descubra Caíra está de portas abertas para você. Quando quiser vir aqui, só dá um toque. Fico muito agradecida, Eu- muito feliz de estar aqui hoje. E hoje, pessoal, a gente vai conhecer um pouco da história dessa médica, dessa mulher maravilhosa aí, que também no Instagram bomba pra caramba, e foi assim que eu a conheci, que eu lancei o convite. Então tem muita coisa interessante pra gente saber hoje, e a gente vai conhecer um pouquinho dela também, como ela começou na sua carreira na área da medicina, até ela chegar aqui. É uma menina novinha, 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 né? Como você disse, presencialmente parece que eu sou um pouco mais nova, E né? presencialmente ela parece ser mais nova mesmo. Você acredita, gente? Na hora que eu cheguei aqui pra gente passar a pauta, eu falei, nossa, meu, parece ter 20 aninhos. Pois é, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Bom, Natália, me fala um pouco aí sobre a sua pessoa, Sim. por que você se interessou por medicina, de onde que você veio, de onde que você é. Eu acho que as pessoas veem muito você na rede social já, uma médica pronta, inteligentíssima, muito eficiente e muito capacitada naquilo que você faz, mas não conhece a sua história e por que você escolheu a gastroenterologia. Bom, realmente, isso que você falou, vira e mexe, eu recebo mensagem lá no direct, mas de onde você é, onde você nasceu, enfim, qual faculdade você fez. Então, assim, resumindo, né, um pouquinho da minha história.
A minha família é daqui de Caieiras. Meus pais sempre moraram aqui em Caieiras. Eu nasci em São Paulo, em Perdizes, mas morei aí até os 18, 20 anos aqui em Caieiras. Desde que eu me conheço por gente, minha mãe já falava que eu queria ser médica. Então, eu não sei exatamente quando que veio esse desejo de ser médica, mas a minha mãe e meus pais comentam que desde pequenininha eu falava que eu queria cuidar de pessoas, cuidar de gente. Eu nasci aqui em Caieiras, estudei aqui em Caieiras. Eu acho que o start assim, principal para escolher essa carreira me veio durante o ensino fundamental. Então, eu estudava aqui em Caieiras, eu estudei até a 8ª série. Quando foi na 8ª série, me deu aquele start, eu preciso conquistar um pouco mais para conseguir ser médica lá na frente. Então, eu comecei a perceber que talvez estudar numa cidade pequena não fosse me abrir tantas portas, né? Eu sempre fui, desde pequena, apesar da minha insegurança, de ter um pouco de... não ter uma autoestima tão alta. Quando eu era criança, eu não tinha, assim, tanta certeza das coisas, mas, apesar disso, eu sabia que eu queria ser médica e eu sabia que eu tinha que enfrentar alguns obstáculos. E aí eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu não quero mais estudar em Caieiras, eu quero estudar numa cidade maior, porque eu preciso ter desafio. Eu preciso sair um pouco da minha zona de conforto. Foi aí que eu fui estudar em Jundiaí, né, no colegial. Eu tinha meus 13, 14 anos. Foi bem impactante para mim, porque eu saí de uma cidade pequena, onde tinha 20 pessoas na minha sala, eram 2 salas, e fui estudar em Jundiaí. Uma escola gigantesca, era uma escola de referência. O ensino lá era integral, então a gente estudava o dia inteiro. Tinham 4 turmas, 40 alunos em cada turma. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu levei um choque. Mas foi bom porque foi um choque de realidade. Enquanto eu sempre ia bem aqui em Caieiras, tinha notas altas, não tinha dificuldade, achava que eu ia super bem na escola. Lá eu percebi que eu não era tão boa assim. Eu literalmente, do meu primeiro bimestre, aí, no primeiro ano do colegial, até o meu terceiro ano, meu último bimestre, eu fiquei de recuperação todos os bimestres. Então, eu não era uma aluna assim que... eu me esforçava, mas aquilo estava muito além de mim, estava muito acima de mim. Então, junto com o colegial, eu fiz aula particular de física, química, matemática, fiz aula de redação também. Eu ia uma vez por semana em São Paulo estudar com uma professora da USP, porque eu tinha muita dificuldade em escrever. E foi aí que eu fui entendendo que, poxa, para eu ser médica, eu tenho muita coisa pela frente. Foram 3 anos muito difíceis. Eu tive crise de ansiedade, eu tive crise do pânico. Foram muitos obstáculos, mas em nenhum momento eu quis voltar atrás. Isso é uma coisa minha, uma característica minha. Eu nunca quis dar um passo para trás, eu nunca aceitei, né? Eu sempre queria um passo a mais, evoluir cada vez mais. E aí, quando eu terminei o colegial, eu cheguei a prestar vestibular para medicina. Fui muito bem na FUVEST na época. Eu fiquei por 1 ponto para ir para a 2ª fase, mas eu não consegui passar. Foi muito frustrante para mim, porque apesar de eu estar sempre de recuperação, como que eu posso dizer? Eu estava me dedicando para passar e não consegui. Aí, quando eu completei 18 anos, eu decidi ir para São Paulo, morar sozinha, para fazer cursinho para a faculdade. Isso aos 18 anos? Aos 18 anos. E não foi muito bom, porque eu tinha 18 anos, cabeça de adolescente ainda. Eu fui morar com uma amiga. Essa minha amiga era um pouco baladeira. Então, eu acabei me perdendo um pouco ali no cursinho, sabe? Era um misto de, eu quero estudar, quero passar na faculdade, no vestibular, mas eu também quero aproveitar a vida. Então, não estudei muito nesse primeiro ano de cursinho. Acabei voltando para a casa dos meus pais, em Caieiras. E foi aí que a minha mãe chegou para mim e falou, Natália, é isso que você quer? Então, você vai ter que se dedicar. A gente vai pagar 1 ano de cursinho para você em Jundiaí também, um cursinho muito bom, mas você precisa se dedicar. E foi aí que me deu o start, que eu falei, gente, eu preciso me dedicar, eu preciso conseguir isso. E aí foi o ano que eu mais estudei, assim, eu não tinha vida social, a minha vida era estudar. Então, eu me dediquei ao máximo e eu entendi naquele momento que era ou passar, não tinha outra opção.
Os meus pais, assim, apesar de nunca ter faltado nada, a minha família era aquela família que a gente tinha condições financeiras para não faltar comida, para não faltar o básico, mas a gente não tinha tanto dinheiro assim. Então, não existia tanta possibilidade de fazer uma faculdade particular. Então, eu prestei várias federais, não passei em nenhuma federal. E a última faculdade que eu prestei foi a Universidade Anhembi-Morumbi, que era uma faculdade particular, mas era a minha última chance. Eu cheguei a passar em biomedicina na São Camilo, também fiz a minha matrícula, porque eu estava morrendo de medo de não passar em medicina, mas é até engraçado, o dia que eu fui prestar essa última prova, que era da Anhembi, eu cheguei atrasada. O segurança estava fechando o portão, eu pedi, pelo amor de Deus, é a minha vida, essa prova, eu preciso fazer essa prova. Aí ele falou, não, então passa correndo e vai. Eu cheguei na sala, no dia da prova, todo mundo já tinha começado a prova. Eu suava, sabe? Eu transpirava, porque nesse dia eu tinha ido de trem de metrô, o trem atrasou, eu tive que andar do metrô até a faculdade, eu errei o caminho, enfim, aconteceu de tudo nesse dia. E aí, nesse dia, eu peguei a prova, eu não conseguia segurar a caneta de tão nervosa que eu tava. Daí eu pensei, eu rezei, eu falei, Deus, se for pra ser, se for da sua vontade, eu vou passar nessa prova. Fiz a prova, fui a primeira a terminar a prova, faltava ainda 1h30 aí pra acabar a prova. E na hora que eu terminei a prova, eu lembro que eu entrei no elevador, tinham várias pessoas que já tinham terminado, comentando questões. Eu falei, gente, eu errei tudo, não é possível. Mas me veio uma coisa tão forte, parece que Deus mesmo conversou comigo naquele momento. Natália, você passou, sabe? Era muito nítido na minha cabeça, eu passei. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu passei. Ela, Natália, você tá louca? Você vai deixar a gente louca, você vai ficar mal se você não tiver passado. E passou alguns dias, eles anteciparam o resultado da prova e eu tinha passado mesmo. E eu passei em 21º. Meu número da sorte sempre foi 21, sempre. Desde que eu era adolescente, número da chamada, sabe aquela data especial que tudo acontece no dia 21? E aí eu passei. Foi uma benção, eu realmente, assim, eu tava com receio, mas eu senti que quando eu terminei a prova eu tinha passado. Então esse foi, acho que, meu maior desafio. Terminar o ensino médio, consegui superar todos os obstáculos, fiz os 2 anos de cursinho, mas aí, graças a Deus, deu certo. E em que faculdade você entrou? Na Universidade Anhembi-Morumbi. Que legal, cara. E aí, voltando ao que você estava falando, você sempre foi uma aluna nota 10 em Caeiras. Vai para outro lugar e fica em recuperação. Como você lidou com essa situação? Foi aí que eu entrei em crises de ansiedade mesmo, porque eu lembro que em Caieiras era 9, 10, 9, 10. Eu me destacava muito em inglês, que eu sempre gostei muito de inglês. Então, assim, eu ia muito bem. Quando eu cheguei nessa outra escola, o pessoal que já era aluno já tinha uma base aí de física, química muito forte. Era como se fosse um complemento ao ensino médio. E eu não tive essa base tão forte. E aí, as exatas, até biologia. Então, as matérias que eu ficava, física, química, matemática e biologia. Eu brincava que eu só não ficava em artes, educação física e inglês. O resto eu ficava em tudo. Foi muito mal, assim, foi muito ruim pra mim. Eu me senti uma pessoa muito frustrada. Foi aí que eu comecei a ter crises de pânico. Eu chegava na escola, e assim, eu tinha sintomas mesmo. Eu suava frio, eu tinha palpitação, eu tinha a sensação de tremor pelo corpo. Sensação que eu ia morrer ou que alguém ia morrer, uma sensação péssima. Foram uns 3 anos assim, desde o meu primeiro ano no colegial até o terceiro. E assim, né, aproveitando, eu nunca fui a mais popular, eu nunca fui a mais inteligente, longe disso. Eu era aquela que se esforçava para passava raspando em algumas matérias, outras era recuperação. E eu era aquele tipo de aluna que as pessoas olhavam para mim e falavam, coitada, medicina, ela não vai conseguir. Não vai rolar. Não vai rolar. E quando você chega na faculdade, ali você viu que era o que você queria da sua vida mesmo? Sim. Eu acho que desde o meu primeiro dia de aula, uma coisa interessante, a gente foi da primeira turma, então a faculdade não existia. Começou a existir com a gente. Então nós fomos a turma cobaia. Desde o primeiro momento,
Eu lembro da minha primeira aula de anatomia, assim, gente, é isso que eu quero. Eu nasci para isso. Eu nasci para cuidar de pessoas, eu nasci para salvar vidas, abriu, assim, parece que abriu o caminho, sabe? Estou no meu lugar, agora sim eu me encontrei. Que bacana. E aí, quanto tempo foi sua faculdade de medicina para você se especializar em gastro? Foi muito tempo, foi muito chão. A faculdade de medicina são 6 anos, né? Os últimos 2 anos, que é o internato, que é o 5º e o 6º ano, a gente não fica mais na faculdade, é só intensivo mesmo de prática. Então, a gente se divide nas principais especialidades, que é clínica médica, pediatria, cirurgia, ginecologia, obstetrícia e saúde da família. Então, eram 5 áreas que a gente se dividia. Eles dividiam a gente em turmas e, vamos supor, a cada 6, 8 semanas você vai fazer um estágio. Então, a gente não tinha mais aquela coisa de sentar na sala de aula e ter o professor, né? A gente tinha algumas aulas durante o estágio, mas não era aquela coisa de... Uma coisa interessante da faculdade, que eu falo que foi o meu diferencial, assim, que me ajudou muito na prática, que desde o primeiro mês de faculdade eu tive contato com o paciente. Então, desde o primeiro mês, a gente ia para o hospital, a gente mais observava, mas a gente tinha a prática. Então, eu acho que essa faculdade, o diferencial dela foi essa questão da prática. A gente não tinha muita teoria só, a gente tinha prática também. E aí foram 6 anos de faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu não sabia direito o que eu queria fazer de especialidade, eu só queria terminar a faculdade, eu só queria sobreviver à faculdade. Quando eu entrei na faculdade, minha mãe chegou para mim e falou: filha, a gente vai pagar faculdade particular, mas eu não sei até onde você vai. Eu não sei até onde eu vou continuar pagando. Porque a gente não tinha condições, a faculdade era muito cara. Sim, como é. Isso foi em 2008 que eu comecei a faculdade. Hoje em dia, para eu ter uma ideia, o valor que meus pais pagavam, hoje é 4 vezes maior. E naquela época já era muito caro, né? Pra gente já era muito caro. Então, a gente até tentou o ProUni, algumas bolsa, né? Mas a minha mãe tinha um receio de eu terminar a faculdade e ter uma dívida para pagar. Ela falou: a gente vai se apertar e vamos se arrastando aí. E vai que vai. Então, eu só queria terminar a faculdade e não dar mais custo para os meus pais. Eu queria chegar para eles e falar: vocês não vão mais gastar comigo a partir de agora. E aí... eu cheguei a prestar ginecologia e obstetrícia no começo. Passei, mas não quis fazer porque não tinha certeza. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando até começar a me especializar. E por que você escolheu o gastro? Na verdade, bem curioso, né, cara? Quando eu fiz, antes de fazer a especialização de gastro, a gente tem a especialização ou a gente pode fazer clínica médica ou pode fazer cirurgia. Como eu não sabia ainda o que eu queria, eu não tinha certeza que eu queria gastro, eu comecei fazendo clínica médica. Então, eu prestei a residência. Eu fiz no Hermelino Matarazzo, ali na Zona Leste de São Paulo. Eu fiz na Zona Leste, né, de São Paulo, no Hermelino... Mais um pouquinho. Eu fiz no Hospital Hermelino Matarazzo. E aí, durante os 2 anos de residência de clínica, no 2º ano, eu comecei a perceber que eu gostava muito de gastro e de endócrino. Eram as 2 áreas que eu mais gostava. Mas endócrino era muito concorrido. E eu sabia que eu tinha que ter um plano B ali. Só endócrino, se eu não passasse. E aí, eu acho que eu descobri que eu queria gastro por conta dos pacientes mesmo, durante a residência de clínica. Acabou que sempre vinha paciente de gastro para mim. Então, tinha lá a enfermaria, a gente dividia os leitos e sempre ficava os pacientes de gastro para mim. E aí eu acabei me apaixonando. Eu comecei a perceber que, poxa, depois de gastro eu posso fazer endoscopia, eu posso focar em intestino, eu posso estudar mais doenças funcionais, posso fazer manometria, que são exames mais específicos. Então, eu percebi que a gastro e a endócrino era o que mais me chamava atenção ali naquele momento. E aí eu fui prestar. Assim, desesperador. Porque, durante esse tempo eu estava fazendo cursinho para R3. R3 a gente fala que é o 3º ano de residência, quando a gente vai para subespecialidade, né? Certo.
E prestei endócrino, não passei nenhuma de endócrino. Chegava na hora da entrevista, não passava. Aí, gastro, eu prestei na Faculdade de Medicina do ABC. E lá tinha residência e estágio. Qual que é a diferença, né? A gente tem a mesma carga horária, tanto o residente como o especialista. O que muda é que o residente tem uma bolsa mensal e o especialista não tem. E aí, não tinha mais vaga de residência, eu não passei na residência e eu prestei para a especialidade, que foi aonde eu passei. Era uma vaga e eu consegui entrar. E aí eu me descobri de verdade, assim, na especialização de gastro, foi aonde eu percebi que era onde eu realmente queria estar. Uma coisa engraçada, eu sempre tive muito problema gástrico, eu mesmo. Sempre tive refluxo, sempre tive dor de estômago, sempre tive problemas com o intestino. E aí, o que eu percebi poxa, é uma área que tem muito a ver com o meu dia a dia. Então, é uma área que, para mim, vai ser muito interessante. E aí, realmente, eu me descobri na gastro. A Faculdade de Medicina do ABC, a FMABC, foi uma segunda casa para mim. Os chefes, os professores, eram como se fossem os meus segundos pais. Então, eles... Não era uma residência assim que eu era escrava, sabe? Que era aquela coisa maçante. Eles eram nossos amigos. E aí foi onde eu me apaixonei mais ainda pela especialidade. Olha que bacana. Vocês sabiam disso? Não, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Eu, assim, como o Brasil né? Como as pessoas que não têm condições de entrar na faculdade passam por esse desafio de estudar e entrar na faculdade de medicina. O Brasil importa muito médico, cara. Importa muito médico. E eu fico pensando e raciocinando, poxa, em vez da galera pagar esses milhões que paga para médico, por que não faz, cara, um programa assim, público, né? Incentivando, né? Incentivando a galera. Sim. Quantas pessoas como você, que teve a capacidade de passar pelos momentos difíceis, superou tudo isso aí e conseguiu fazer a faculdade, e tem outras pessoas que ficam pelo meio do caminho. Se descobre que tem a paixão pela medicina, mas a condição financeira não permite, porque Sim. É muito caro hoje para você fazer uma faculdade, é mais caro para você fazer uma especialização, enquanto tem milhões de pessoas sonhando em ser um médico, se tornar um doutor. Não, às vezes é uma realização pessoal, a realização da família também. Quem não quer ter um filho doutor? Sim. Quem não quer ter um filho médico? Com esse pai, com essa mãe que não quer ter esse orgulho, não é verdade? Ficaria muito feliz. É um sonho familiar. E o Brasil se importa bastante médico. Aí traz médico de todos os lugares do mundo, principalmente da Cuba, gastam milhões, mas uma política pública para fazer essa galera chegar na faculdade com mais facilidade. Mas tem as bolsas públicas hoje? Tem, mas é muito difícil. Sim. Você fala que entra na USP. O Brasil, ele vive a discrepância, você já reparou? A galera que é pobre vai para a faculdade privada. E a galera que tem dinheiro, que é rico, vai para a faculdade pública. Aí Sim. Você fala que a USP é pública. USP é pública. Pública como, gente? Se para você entrar lá, você tem que pagar uma fortuna em cursinhos, tem que estudar em escolas particulares, você tem que ter um nível muito bom de ensino, uma base desde o primário, fundamental e ensino médio, para você passar numa FUVEST da vida. O que sobra para a galera, para o brasileiro, é o Enem. É o SISU, é isso? Tem o SISU agora. O SISU é o que sobra, que é uma porcentagem muito pouca ali para a galera realizar um sonho. E isso aí você tem que dedicar muito, tem que tirar 900, 1.000 em uma redação para você conseguir a bolsa ali. Talvez nem consiga 100%, consiga 50%. E o Brasil passa por isso aí. Eu acho que é por isso que nós vivemos sempre atrasados como um país de terceiro mundo. Se olha muito para fora, mas não se olha para dentro e não se quer investir aqui dentro. Pessoas como você aí, quantos milhões de pessoas não tem como você? E você foi muito resiliente, passou por muita situação, saiu de Caieiras tirando 10, foi para Jundiaí ficar em recuperação, enfrentou todo essa questão dos seus traumas, dos seus pânicos, das suas ansiedades, e depois ainda passou pela dificuldade financeira, a família apoiou, e mesmo assim não foi fácil para você, e você está aqui hoje. Então você é um retrato do povo brasileiro, de como é difícil se estudar no Brasil. Muito difícil. E ser um doutor no Brasil, e principalmente na área de medicina. Eu acho que, assim, eu ainda tendo condições, assim, os meus pais, apesar de
ter sido muito complicado, eles conseguiram pagar ainda a minha faculdade até o final, tiveram condições. Só que, hoje em dia, o que está acontecendo? Eu sinto que tanto o governo como o país está despreparado, a gente não tem tanto incentivo mesmo nessa parte. Eu cheguei depois que eu terminei a faculdade de medicina, como eu não sabia ainda o que eu queria, eu cheguei a fazer o Provab, né? Que na época tinha, que foi em 2014 que eu fiz. O que era o Provab? Era uma bolsa de incentivo que a gente tinha, ganhava por mês, a gente trabalhava uma carga horária lá no posto de saúde, e aí no fim do ano a gente tinha uma porcentagem a mais para a prova de residência. Só que a gente percebe que, mas você é médica e tal. A gente não é muito valorizado. Foi-se o tempo que o médico tinha um valor, foi-se um tempo que a gente tinha um respeito. E eu percebo muito isso. Às vezes as pessoas reclamam, mas o médico nem olhou para mim, mas o médico nem me deu atenção, tal. Não que eu queira defender o colega, mas é que é tanto tempo estudando para ser tão mal reconhecido, isso é muito triste. Eu queria te fazer uma pergunta, que você que é da área aqui. Sim. Ô, Paulette, você tá aí? Essa pergunta que eu vou fazer aqui é muito importante, tá? Atenção você que está assistindo em casa aí, vai compartilhando, vai curtindo, comentando, a galera toda aí. E eu vou fazer uma pergunta que é da população em geral. Hoje eu tenho um convênio através do meu trabalho, que é um convênio muito bom, Bradesco Saúde. Maravilhoso, Bradesco. Que é uma maravilha. Então, inclusive, hoje galera, eu me senti mal pra caramba aí com a enxaqueca, tava lá o convênio de boa. Mas também teve épocas da minha vida que eu não tive convênio, certo? Eu queria perguntar para você, por que há tanta diferença do médico, do SUS, para o médico de um convênio? Por que o tratamento é diferente? Por que você chega no SUS, o cara não olha para sua cara, ele não te examina, ele não faz nada com você ali, ele não te examina, ele não olha para sua cara, não verifica, é dipirona com Decadon, vai para lá, toma medicação e acabou. Mas, doutor, não. Contando, um amigo meu que trabalha comigo, ele falou que ficou irritado. Ele foi no pronto-socorro de Perus, chegou lá, ele saiu estressado, saiu mais doente porque ele estava sentindo umas coisas. Ele perguntou pro doutor, você não vai me examinar, não? Ele falou, não precisa. Como assim, doutor? Eu estou sentindo várias coisas. Não precisa. Toma aqui, dipirona e Decadon, toma lá. E é isso aí. Aí você chega no convênio, como eu cheguei hoje e fui a semana passada, o médico, oi, tudo bem, Joab? Tudo bem. Aí você já fica meio assim, né? Você já vai com pedras na mão, né? Você já vai... Não, porque no convênio... Tudo bem, Joab? Tudo... que tá acontecendo? Calma aí. Deixa eu só concluir, Paulo. Ele pergunta pra mim assim, tudo bem, Joab? Já me chama pelo nome. Aí eu falo, tudo bem. Me chama de Jotopete, se você quiser também. Fica à vontade. Como você tá? O que tá acontecendo? Eu falo, então aconteceu isso, aquilo. Senta ali, deixa eu te verificar. Aí já senta com aquele carinho, tal, assim... O que você quer? Tá precisando? Tem algum medicamento, uma medicação que você é alérgica e tal? Não sou nada, não. Aí conversa, senta. O médico, semana passada, sentou do meu lado. Falou, você vai tomar isso aqui, você vai tomar isso aqui. Se você não sentir bem, você volta aqui. Toma a medicação lá. Se não passar a dor, você volta aqui, que eu vou te passar uma receita melhor. Cara, aquele carinho. Uma atenção diferenciada, aquela atenção, aquela coisa toda. E você chega no SUS, você é tratado como um cachorro ali, como um animal ali. Nem um animal, né? Acho que o animal é muito bem tratado quando vai no veterinário. Entendeu? É muito bem cuidado ali. E dentro do SUS é geral. Não estou falando só de Caieiras, não. Estou falando do Brasil todo. Do Brasil todo. Todo mundo é destratado. Por que acontece essa diferença? Olha, existem duas questões aí. Existe muito do profissional. Eu consigo te falar com 100% de confiança que o paciente que eu atendo no SUS, eu trato do mesmo jeito que eu atendo no convênio e do mesmo jeito que eu atendo no meu consultório particular. A diferença talvez seja o tempo, porque eu não tenho tanto tempo. O que acontece? No SUS, a demanda é muito grande, né? Então, às vezes, eu já trabalhei bastante tempo no SUS. Às vezes, a gente abria a ficha lá do pronto-socorro, tinha 130 pessoas esperando para 2, 3 médicos. Então, a gente tem que atender muito mais rápido por conta da demanda. E a gente é menos reconhecido financeiramente também. A gente recebe bem menos pelo SUS. No convênio, eu confesso que está quase igual ao SUS. Depende muito do lugar que você vai passar. Eu tenho um convênio que eu trabalhava que eu tinha que atender 8 pacientes por hora, como especialista. Pensa,
dá vontade de falar para o paciente, olha, não senta porque não vai dar tempo. Peraí, deixa eu pensar aqui o que você tem, Então, assim, o que muda, eu acho que é a demanda, que obviamente quando você está no SUS a demanda é um pouco maior. Muda a questão financeira, a gente acaba sendo mais reconhecido pelo convênio, porque a gente às vezes recebe por paciente, não por hora, que é o que acontece muitas vezes no SUS. E eu acho que vai muito do profissional. Da postura do profissional. Isso é uma coisa que quem é meu paciente sabe. Eu atendo hoje no SUS. O único lugar que eu atendo hoje no SUS é na Prefeitura de Franco da Rocha. Lá o tempo é pequeno, a demanda é grande, mas eu consigo, pelo pouco tempo que eu tenho ali, dar um pouco de atenção para o paciente. Eu consigo olhar para o paciente, eu consigo falar com o paciente. Obviamente, por ser especialidade, a gente tem um pouco mais de minutos do que um clínico, por exemplo, né? Mas eu também atendo convênio. E eu trato o paciente do convênio igualzinho o paciente do SUS, né? Você acha que esse problema que a gente tem na saúde pública do SUS, das pessoas ser... Então, assim, vamos dizer, às vezes um pouco até maltratada. Sim. Porque você, quando... Não é fácil. Você chega num pronto-socorro, 3, 4 horas para ser atendido. Qual a expectativa da pessoa ali? De chegar e ter uma atenção. E a pessoa não tem aquela atenção, aquilo é um descaso total. Você acha que essa questão é mais de política pública, em que o Estado deveria fornecer mais médicos, mais estrutura para o profissional trabalhar ali, ou é uma questão individual do médico mesmo, eu acho que... em querer de ter boa vontade ou não? Eu acho que nesse ponto pode ter uma questão individual, mas aí é muito pessoal, mas com certeza é muito mais pela falta de reconhecimento. Nós somos muito mal reconhecidos. E às vezes a cobrança é, olha, vocês têm que atender mais. Atende mais rápido, vocês têm que atender mais ficha. Olha, o tempo de espera está 4 horas, a gente tem que passar para 3 horas. Então, existe uma pressão. Enquanto a gente está lá atendendo vocês, existe uma pressão do serviço em atender mais rápido. Então, a cobrança em cima da gente é muito grande. Às vezes, a gente está lá atendendo, faz 5, 6 horas que a gente está lá. A gente não foi no banheiro, a gente não tomou água, a gente não comeu. Então, muitas vezes, a gente... 1 hora de almoço não existe no SUS. É você ir lá, comer rapidinho e voltar. Então, a gente é tão colocado contra a parede, a pressão é tão grande para a gente fazer o nosso trabalho, que às vezes até a gestão do próprio lugar não está se importando se você está atendendo bem ou não. Eles querem ver números, eles querem ver quantos que você está atendendo por hora. Tanto que muitas vezes eu era chamada a atenção porque, Natália, você tem que atender mais rápido, você tem que atender tantos por hora, sabe? Ó, a fila tá tanto, estão cobrando, estão ligando. Então o Estado ele não cobra por qualidade, e sim por quantidade. Com certeza. A gestão tá é muito errada, né? Eu trabalhava na Prefeitura de Caieiras também, eu trabalhava como especialista. Eu trabalhei de 2014 a 2022 e eu pedi demissão exatamente por isso. Porque eu tinha que atender tantos por hora. Sendo especialista, eu não vou conseguir atender um paciente em 7, 8 minutos, em 10 minutos, eu não consigo, sabe? Às vezes é um caso rápido, tranquilo, mas muitas das vezes é um caso complicado. E aí eu não me sentia à vontade, eu sentia que a qualidade do meu serviço diminuía. Então isso é uma coisa pessoal, é uma coisa minha. Mas eu trabalhei muitos anos nessa situação também. Explicado. Tá vendo, Paulette? Faça a sua pergunta agora. Como foi claro o que ela falou pra gente, né? Então, eu acredito que seja mesmo a ideia do Estado que quer sempre a quantidade para fazer números e aí porque nós que pagamos impostos acaba sofrendo por isso. Ah, sim, tá ok. Tá sim, tá. Ah, pensei que era alguma dúvida que você tinha aí, Zé. Agora não. Tá sem dúvida? Vamos na lubrificar, então. Tudo certo, hein? E aí, como tá nossas redes sociais aí? Daqui a pouco eu vou dar uma passadinha por lá, tá? Oi, Zozô, cheguei. Acabei de chegar, Nadinho. Quem é? É o Paulette. Ah, Paulette. E aí, Paulette? Vamos falar da Lubrificar? Lubrificar, legal. Os garotos lá, o Daniel é amigo seu, você sabe. O Daniel te adora, né? Ah, eu amo o Danielzinho. Ele tá de dengue, você sabe. Ele tá dengoso. Ele tá dengozinho. Tá dengozinho. E o Marcinho que tá tomando conta hoje lá da nossa oficina lá. Pode falar, Zozô. Ah, Paulette. Vamos falar da Lubrificar Serviços Automotivos. Você aí que precisa aí trocar o óleo do seu carro, freio, suspensão, embreagem, injeção eletrônica, galera, vai lá na Lubrificar Serviços Automotivos, porque eu vou falar, os caras são muito, muito, muito bons. Quer fazer revisão do seu carro? Seu carro quebrou?
Imagina você em algum lugar distante, seu carro não tem seguro e acaba quebrando. Eles vão lá e te atendem. Não é, Paulette? Ligou para eles na hora, eles vão lá e já te atendem lá. Eles são socorristas também. Então a galera lá é sensacional. Então o pessoal estava muito falando que sobre o último comercial, que eu falei que para você agendar lá precisaria de um mês. Aí o pessoal vem falar comigo, nossa, Job, como eu vou levar meu carro lá e se acontecer alguma coisa, se o pessoal demora? Não é assim que funciona. É porque assim, uma coisa é uma urgência. Se você precisa de uma urgência, o carro quebrou, eles vão te atender na hora. Agora, se você quer marcar uma revisão, algo que dá para procrastinar, como acontece muito, aí sim a fila lá é muito grande, porque os caras são sensacionais. Seu carro, né? O carro dela é bonitão aí, viu, gente? Se dá fazer uma revisão, tem desconto lá, viu? Que aqui todo mundo que vem aqui no podcast tem um desconto super especial aqui. Passa o contato então, muito demorou bom. com o Lubrificar. Alô, Daniel, alô, Marcinho, alô, Luqueta, alô também a Vavá. Vocês são feras demais. Lubrificar, serviços automotivos, né, Zé? Serviços automotivos. O homem da vinheta aí, ó. Beleza, então. Bom, a doutora Natália contou muito sobre a história dela aqui, sensacional. Falei demais. Bacana, show de bola, já esperava. Agora vamos aqui para a sua especialidade, que é gastro, e aqui tem muitas dúvidas aqui, e aqui tem um verdade e mito. Paulette, muita coisa você vai descobrir aqui agora, tá? Sobre o nosso intestino. Eu tô bem interessado, sabia? Você falou lá na live que você tinha o intestino preso, né? Meu intestino é muito preso. Menina, eu sei por que é preso. Vamos lá. Vamos lá. Então, o seguinte. Mito ou verdade? Os alimentos que ingerimos levam mais de 5 horas para percorrer todo o intestino nosso, não? Como é que funciona? Tem um tempo, depende do alimento? Olha, depende muito do alimento, né? Não dá pra gente falar exatamente, olha, vai demorar tantas horas. Depende da substância que você está ingerindo. Por exemplo, alimentos mais gordurosos, alimentos industrializados, carne, a digestão é um pouco mais lentificada. E dependendo também se o paciente, a pessoa tem alguma doença funcional, tem alguma alteração aí prévia, pode ficar um pouquinho mais lenta ou um pouco mais rápida a digestão. Então, Paulette, comer uma feijoada não vai esperar que o processo vai ser rápido não, viu? Eu não posso comer feijoada? Não, você pode comer, mas não dá pra comer feijoada e depois ir dormir, né? Porque o processo ali é demorado. Entendi. Agora, falando nesse negócio de dormir, assim, há uma regra pra gente comer e ir dormir ou não existe isso aí? Normalmente, a gente orienta as pessoas a esperar pelo menos 2 horas para deitar. Então, vamos supor, você vai jantar 10 horas da noite, teoricamente, meia-noite você pode deitar. Isso não é uma regra, mas a gente sabe que depois de 2 horas a digestão já foi iniciada e aí a chance de você ter um refluxo, um desconforto gástrico, um desconforto intestinal diminui. Então, umas 2 horas é a média aí para comer e deitar. Eu janto 11h30. E já deita. Já deito. Tem paciente que janta já deitado também, né? Cara, isso aí não faz bem. Não faz bem, não. Ouviu aí, Paulette? Você que gosta de comer aí, ficar e já ir dormir. E já deitar. Uma hora dessa você morre, viu? Eu voltei, eu tava ali no banheiro que eu tava preso. Foi falar no assunto, né? É só falar que eu saio correndo. Intestino irritável isso, hein? Vamos falar isso daqui a pouco. Vamos lá, outra verdade ou mito? Metade das nossas fezes são formadas por bactérias? Na verdade, o bolo fecal, as fezes, a gente costuma falar que depende muito do alimento que você está ingerindo. As fibras vão ser os melhores alimentos nesse caso, da quantidade de líquido que você está tomando e a gente tem a nossa microbiota intestinal. Então, cada indivíduo tem a sua microbiota. A sua é diferente da minha, que é diferente da outra pessoa. E as bactérias, dependendo da qualidade, da quantidade, elas vão interferir, sim, na formação desse bolo fecal. Não necessariamente 50%, mas grande parte vai influenciar também. Bacana, hein, Paulette? Bolo fecal que ela fala aqui As famosas fezes, né? Fezes, viu, Paulette? Entendi. Ainda bem, né? Pensei que você já estava interpretando outra coisa aqui. Não. Não é qualquer bolo, não. Vamos lá, essa aqui é boa, hein? O intestino depende do cérebro para funcionar? Verdade ou mito? O que acontece? Nós temos neurônios no intestino também. Então, por isso que a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro.
Então, o que acontece? A gente tem uma relação, um eixo cérebro-intestino. Então, se alguma coisa não está legal na nossa parte neurológica, a gente pode ter uma mensagem direta, porque a gente tem neurônio no intestino e ele pode influenciar. Então, por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritável, quadro emocional pode influenciar. Se você ficar mais ansioso, mais agitado, tem um compromisso, está preocupado, a gente pode ter ou um estímulo aumentado ou diminuído no intestino. Então, sim, é o nosso segundo cérebro. O cérebro faz parte aí do nosso intestino. Ele tem uma ligação direta com o nosso intestino. Ai, que bacana. É. E deixa eu falar pra você, quando dá aqueles barulhos da barriga, aquilo ali é o processo digestivo em ação ou é a fome mesmo? Cara, minha barriga fica... Assim, tem a ver com o metabolismo, com a sua digestão, né? Tem algumas pessoas que têm a digestão um pouco mais acelerada, pode fazer esse murmurinho, que é esse barulho. Pode ter a ver também, que é muito comum no Brasil, a verminose, a parasitose. Então, às vezes, o paciente pode ter uma verminose, uma parasitose, que pode acabar interferindo nessa digestão. Ou o paciente pode ter uma intolerância alimentar, por exemplo, uma intolerância à lactose que aumenta a distensão e a flatulência, os gases. Então, esse murmurinho tem a ver com a digestão. A gente tem que investigar essa digestão para ver o que está acontecendo. Ô, Paulette, depois você entra aí pra eu te explicar o que é flatulência, tá? Porque acho que você não sabe. Eu tô falando os termos, pergunta. Comigo, minha barriga dança forró, fica... Isso é um murmurinho que a gente fala. Isso é um murmurinho. Murmurinho. Ô, Paulette, a flatulência é o famoso peido, tá? Mas aí você tem que falar bonito, em vez de você falar que, ai, gente, eu vou peidar, você fala assim, ó, eu vou flatular. Pode falar, tenho gases. Tem um gases. Gases é um termo mais tranquilo ali, todo mundo entende, né? Só que é o seguinte, na hora que você for soltar gases, você não pode ficar com fogo não, viu? Porque aí o gás ali vai explodir. Pode Ouviu, dar Paulette? ruim, né? Vai dar ruim. Aí, Paulette, engraçado. Vamos lá. Doutora, essa aqui é boa, viu? Boa parte da serotonina é produzida no intestino? Olha, a gente tem a serotonina, a gente vai ter a liberação maior no próprio cérebro, né? O que acontece? A gente, do mesmo jeito que a gente tem uma ligação cérebro-intestino, a gente tem um eixo cérebro-estômago, né? Que a gente costuma falar. Então, assim, se a gente liberar mais hormônios ou menos hormônios aí no cérebro, a gente pode ter uma interferência no trato gastrointestinal. O nosso organismo, ele pode entender, temos que aumentar a produção de ácido no estômago, ou temos que diminuir. Então, sim, tem uma ligação direta da liberação da serotonina na produção aí de alguns mecanismos no estômago, no trato gastrointestinal. A função do estômago é receber o alimento e ali queimar, triturar, na verdade? O que o estômago faz com o alimento ali? Na verdade, a gente fala que a digestão começa na boca, né? Então, a gente tem a boca, a região da orofaringe, que é onde a gente vai primeiro triturar os alimentos, então, que é o mecanismo de mastigação. E aí, depois, a gente vai ter o esôfago, o esôfago é como se fosse um músculo, né? Ele é um músculo que vai fazer a movimentação para ajudar o alimento a descer. E aí, o estômago é onde a gente começa o processo de metabolização mesmo, de degradação dos alimentos. Até por isso que a gente tem a produção de ácido no estômago, né? Para ajudar nessa digestão, nesse metabolismo. Então, na verdade, o estômago, ele faz parte aí da digestão e da absorção também de nutrientes, principalmente da digestão, da liberação de ácido. Aí, aos poucos, a gente começa a ter absorção de alguns nutrientes, que aí já começa mais no duodeno, já envolve mais a parte do intestino. Eu queria te fazer uma pergunta. A absorção dos alimentos, que vão, as vitaminas, fibras, é tudo feito no intestino, não no estômago. Normalmente o estômago ele vai degradar e aí a gente saindo, quando a gente faz a endoscopia, a gente vai até a segunda porção do duodeno normalmente, ou seja, a gente passa pelo esôfago, o estômago e termina o estômago no bulbo e começa o duodeno. Então é ali onde começa a absorção desses alimentos. Mas a gente também tem a absorção de algumas vitaminas no estômago, como vitamina B12, o ferro. Por exemplo, se o paciente tem um quadro de gastrite atrófica, que é um tipo específico de gastrite, ele pode ter uma diminuição na absorção dessas vitaminas também. Então, principalmente no intestino, mas no estômago a gente tem uma parte de absorção também de vitaminas. E a água? Como é que é o processo da água quando vai para o nosso organismo? Ela é absorvida ali no intestino? Porque a água é uma grande coisa. Pô, a gente bebe tanta água, fala para beber tanta água e, tá certo que ela vai pro outro caminho que
que é pela uretra, né? Pela urina ali. Isso. A água, ela é importante não só para ajudar nesse processo de digestão dos alimentos, no metabolismo, né, da pessoa, mas ela também vai ajudar, porque parte dela vai ajudar na nossa hidratação do corpo. Então, parte dela acaba sendo absorvida para a gente conseguir ter um equilíbrio aí, ter uma pressão no corpo também, né, ter uma hidratação. E também parte dela, que a gente não vai precisar, a gente acaba expelindo pelo aparelho, como que eu posso dizer? Pelo aparelho urinário, né? Então, a água, ela é importante para diminuir a quantidade de toxinas no nosso corpo, para ajudar na metabolização, na digestão, para ajudar a manter uma pressão adequada, para ajudar na hidratação do paciente. Então, parte a gente absorve e outra parte não. Tanto que grande porcentagem do nosso corpo, a composição é água, não é nem tanto nutrientes. Cara, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque se você pensa em comer algo sólido, você já sabe ali qual o caminho que ele vai tomar. Sim. Se você beber muito líquido, ele não sai pelo mesmo caminho. Sim. E aí ele vai para outro canal. Que coisa mais fantástica, né? E assim, dependendo se a pessoa tem doenças, algumas doenças podem mudar o curso do líquido aí, da água também, né? Então, tem alguns pacientes que podem ter alterações renais, ele pode acumular mais líquido, ter mais inchaço. Então, isso falando de metabolismo perfeito, um paciente que tem uma saúde ok, que não tem nenhuma doença. Quando tem doença, a gente pode ter um desvio no percurso também da absorção. É normal uma pessoa ir 3 vezes ao dia ao banheiro? Então, eu costumo falar que não existe muito normal. O padrão intestinal é muito individual. Então, tem paciente que, eu vou no banheiro a cada 2 dias, mas para mim esse é ok, tá normal. Eu tenho paciente que fala, se eu não for 3 vezes ao dia no banheiro, não tá legal. Eu tenho que ir 3 vezes. Então, isso é muito individual, não existe um padrão. Eu sou muito acelerado, meu intestino é muito acelerado, cara. Quando ele não tá acelerado, eu já fico preocupado, porque eu já me acostumei Alguma com coisa isso. tá errada. É tanto que eu não ganho peso facilmente. Eu sempre fui magro a minha vida toda. O que acontece? Às vezes, você tem um hábito intestinal ok, mas você pode ter uma síndrome do intestino irritável com diarreia associada, que é aquele paciente que tem um metabolismo acelerado, tem um estímulo maior no intestino, e aí a gente pede, se está incomodando muito, para esse paciente investigar alguma intolerância alimentar, por exemplo, uma intolerância à lactose, ao glúten, e também avaliar, diminuir a ingesta de alimentos irritativos, por exemplo, café, chocolate, doce, gordura, né? Mas se esse é o seu normal, não tem problema. Isso é o que você está habituado, né? Não existe muito um padrão. É melhor ser assim do que ser ressecado, né, cara? Não, Paulette? Vamos lá. Isso aí. Paulette só tá ouvindo ali. Só Vamos tá lá. ouvindo. Alimentos aquecidos no micro-ondas aumenta o risco de câncer? Mito ou verdade? É muito mais mito, né? Assim, a partir do momento que você está ingerindo, por exemplo, um alimento industrializado que você vai colocar no micro-ondas para descongelar. O fato de você estar ingerindo o alimento industrializado, que pode ser que tenha corantes lá, que tenha sal, para poder manter o alimento como que eu posso dizer, um alimento para você poder ingerir. O problema não é você esquentar ele no micro-ondas, não necessariamente a radiação do micro-ondas, e sim o que você está ingerindo, a qualidade do alimento que você está ingerindo. E isso sim aumenta a longo prazo o risco de desenvolver câncer. Caraca. Muito bom, hein, Paulette? Muito bom. Vamos lá. Esse aqui é boa também, viu? Doenças inflamatórias intestinais são todas iguais? Não. A gente tem 2 doenças inflamatórias intestinais principais, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Cara, isso aí para eu falar, eu demoraria 1 ano. Fala de novo aí pra gente ver. Retocolite ulcerativa. É o trava-línguas aí. Fala aí, Paulette, repete. Eu já não sei nem por onde começar. Bom, vamos lá. E a doença de Crohn. Então, assim, a apresentação das 2 doenças, inicialmente, elas podem ser iguais, mas elas podem evoluir com sintomas diferentes. Então, quando eu tenho um paciente com uma suspeita de uma doença inflamatória intestinal, eu tenho que investigar
para saber o que vai diferenciar uma da outra. A localização, os sintomas do paciente, se o paciente tem obstrução, se não tem. Elas são muito diferentes uma da outra. Para eu dar um exemplo, a retocolite ulcerativa ela só acomete o nosso intestino grosso. Já a doença de Crohn ela pode acometer da boca até o ânus. Esse é um dos diferenciais. Nossa. Mas elas não são iguais, as manifestações podem ser diferentes de indivíduo para indivíduo também. Bom, isso aqui... Suave. Oi? Uma pergunta da Gislene Silva. Pode falar. É verdade que a carne bovina demora mais para fazer digestão? Sim. A carne a gente tem que liberar mais enzimas, a gente tem que movimentar mais o nosso corpo para conseguir digerir. Diferente, por exemplo, de um peixe, né? De uma carne branca, né? Do frango. Então, realmente, a carne demora mais tempo porque a gente... o corpo tem que trabalhar mais para quebrar aquela proteína. Então, tem que liberar mais enzimas, liberar mais substâncias para conseguir degradar aquele alimento. Eu mastigo muito rápido, eu como muito rápido, eu tenho ansiedade para me alimentar. A minha esposa fica comigo aqui me controlando. Eu tenho muita ansiedade para comer. Eu começo a comer, eu não consigo, sei lá, bate um desespero. Quando você vê, você já está acabando o prato. Então, a comida não vai acabar, ela vai ficar ali. Se explica a minha esposa falando, calma, relaxa, ninguém vai tomar a comida de você, ninguém vai te roubar, é sua. E eu como muito rápido. Isso aí é uma deficiência muito grande. É péssimo, né? É péssimo. Porque quanto mais rápido você come, quer dizer que você está mastigando menos, então você está triturando menos os alimentos. Então os alimentos estão chegando no seu esôfago, no seu estômago maior. Então a digestão vai ser mais lenta, porque o corpo vai se dar ao trabalho, é um trabalho maior para conseguir digerir um alimento. Agora, quando você mastiga mais, você está fragmentando mais o alimento. Então ele vai chegar já pronto para uma pré-digestão ali no esôfago e no estômago. Nossa. Então faz mal mesmo. Boa. Viu, Paulinho? Coma devagar, tá? Eu não consigo não, como muito rápido. Muito. Todos os alimentos fermentados são bons para a saúde? Não. Os alimentos fermentados, eles podem deixar a digestão mais lenta. Ele pode também dar mais distensão da barriga, pode produzir mais gases, o paciente pode ter mais sintomas, então desconforto, empachamento, sensação de estômago alto. Tanto é que um dos mecanismos ali de tratamento para intestino irritável é a dieta FODMAPs, que é uma dieta que a gente tira os alimentos fermentados, né? O nutrólogo, a nutricionista tira esses alimentos para diminuir um pouco a distensão, o empachamento. Então, o alimento fermentado, para quem tem muito problema do trato gastrointestinal, não é interessante. Se eu tomar muito iogurte e tomar essas coisas aí, Danone, eu vou direto pro banheiro rápido, viu? Provavelmente você tem uma intolerância, né, à lactose. Isso aí cozinha. Eu já passei umas situações já, viu, na minha vida. Não aí, muito agradáveis. Não muito agradáveis aí, tomando iogurte, essas bebidas lácteas aí, não dá pra mim, cara. Eu sou muito acelerado o estômago, o meu intestino e qualquer coisa eu já tô na misericórdia. Aumenta a chance de você ir mais pro banheiro, né? Com certeza. Bom, eu ia falar sobre a água aqui, como é feita a absorção, mas você já falou aqui, foi bem interessante. Bom, artrite reumatoide, asma e rinite podem ter relação com o intestino? Mito ou verdade isso aí? Olha, não necessariamente, né? É mais mito. O que acontece, como a artrite reumatoide, por exemplo, é uma doença autoimune, aumenta a chance do paciente ter outras doenças autoimunes. Então, por exemplo, uma paciente que tem artrite reumatoide, a gente tem que abrir o olho para uma doença inflamatória intestinal, retocolite, a doença de Crohn, que são doenças autoimunes. A rinite alérgica, por exemplo, o quadro de asma, abre aí uma janela para a gente pensar talvez em doenças que podem estar relacionadas a um processo imunomediado, que a gente fala, um processo alérgico no trato gastrointestinal, mas não tem muita relação direta com o intestino. Aumenta o risco de ter a doença autoimune, mas a asma, a rinite não necessariamente vai estar ligado. Maravilha. Ô, Paulette, você tá curtindo aí, né? Eu tô curtindo. Você tá tendo uma consulta de graça aqui. Consulta. Porque se você fosse no consultório dela para tirar esse tanto de dúvida lá, você deixaria o seu salário do mês. Vamos de aquazinho? Vamos falar de academia. Adoro malhar, apesar que eu tô me recuperando aí de uma gripe forte.
não estou podendo ir, mas em breve estarei lá. Eu e você, né, Paulette? Isso. Vai malhar os glúteos? Eu vou malhar os glúteos. Você adora essa parte, né? Gosta de ir pra academia, doutora? Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Que bacana. Gosto Onde você mora? bastante. Você mora aqui em Caieiras? Eu moro em Caieiras, na Nova Caieiras. Na Nova Caieiras? É. Ai, que rica ela, viu? Só que não. Ô, Paulette, eu Oi. ia convidar ela pra vir na nossa academia aí, mas ela tá em outro patamar. Não. A gente vem. A gente topa. Ai, maravilha. Mas nossa academia é top demais. Mas nossa academia, alô Carla, aquele abraço. Academia Aquagym. Lá a sua meta é o nosso objetivo. Você que precisa entrar em forma, malhar, perder peso, fazer aulas de hidroginástica, é isso, Paulette? É isso? E fazer natação também. Meu, é na Aquagym. Por quê? Porque lá você vai ter os melhores profissionais da área e você vai se sentir super confortável e super recebido lá com a galera. Então, você precisa ir para uma academia, vai para a Aquagym. Eles são agora referências de natação aqui, né, Paulette? Isso, eu tô bem tanquinho. por causa disso. Você vai fazer natação lá, né? Vou Então, muito. eu sabia que eu não sei nadar, Paulette? Sabe não? Sabe não? Eu não sei, eu tenho que aprender, eu vou Eu aproveitar. sei nadar de todos os jeitos. Cachorrinho, de costa, de lado. Todo jeito. Danadinho. De ladinho também? De ladinho. De costa? É isso. Peixinho. Peixinho não tem peixinho. Peixinho é só cachorrinho. Né? Então, academia Aquagym, sua meta é o nosso objetivo. Quer ir para academia? Uma academia de qualidade, bacana, vá para a Aquagym. O número é isso. E se você quer entrar em contato com o pessoal para poder ver preços, só falar que veio aqui que ouviu aqui no podcast, você vai ter desconto lá, beleza? Então o número lá é 98974 1731 para poder tirar dúvidas sobre valores, mensalidades e sobre o plano que você quer fazer. Beleza, Paulette? Beleza? Vamos lá de Aquagym. Aquagym. Sua meta é o nosso objetivo. Mas de repente você vem com a voz parecendo uma voz de outro mundo, né, Paulette? Ah, volta, Paulette, de novo. Ah, eu gosto de aparecer aqui, sabia? Tava nervosa no começo, mas agora eu tô suave. Então vamos lá. Outra, uma dieta rica em fibras é sempre boa para a saúde? É sempre a mais recomendável ou não? Depende, não dá pra gente generalizar, isso é muito individual. A dieta rica em fibras é interessante, né, a gente ter, mas a gente orienta a ter um aumento das fibras, principalmente quando o paciente tem o intestino preso, tem dificuldade para evacuar. Porque se a gente entra com muita fibra, por exemplo, para um paciente que vai no banheiro 3 vezes ao dia, pode ser que piore essa questão, pode ser que ele comece a ir mais vezes ao dia. Eu não posso comer aveia, eu não posso comer aveia granola, em grande quantidade, granola não. O cuscuz, ele é um bom alimento em fibras? O cuscuz tem muita gordura, né? Sério? Tem bastante Ô, Paulette, gordura. eu como cuscuz todo dia. Eu Tem vejo, eu passo lá, vou arrumar seu topetezinho. Quem arruma o topete dele é eu, viu? Esse topete Olha lindo. só. Eu que deixo desse jeito. Mentirosa. Ontem, segunda-feira, eu trouxe cuscuz pra você aqui no programa do pessoal. Você viu, né? Eu vi, tava gostoso, com coco, docinho. Eu faço cuscuz doce, eu adoro Olha cuscuz. só. Sou apaixonado. Então, na minha compra é 10, 12, 14, 15 pacotes de cuscuz. Caramba. E pra mim que tem colesterol alto, é ruim? Não é muito interessante. Ah, é? Pô, eu larguei de comer pão pra comer cuscuz, imaginando que... Assim, o cuscuz tem muita caloria, né? Ele é muito calórico. Vou dar um exemplo. Eu tenho paciente que come muita bolacha com água e sal. E não come o pão francês. Dependendo da quantidade de bolacha de água e sal que você comer, é melhor comer o pão francês. Minha esposa adora bolacha. Então. Ela come muita bolacha. Aquelas bolachas doces, Ana Maria, aquelas bolachinhas lá, faz bem, não? Não é muito bom também, não. Não, né? Tem bastante açúcar, né? Faz mal porque tem bastante açúcar, tem bastante caloria e engorda também, né? Às vezes é melhor comer um pãozinho. Comer um pãozinho ou comer uma fatia de pão integral, né? Pão integral, comer uma fruta, colocar um iogurte junto no café. É melhor. Caraca, meu. Ouviu aí, ô Oi, Paulinho? em falar em café, Ah, eu bebo bastante café. Ah. Só que me dá uma azia muito forte depois de alguns minutos. E eu não consigo resolver esse problema. Fica aquela azia forte, não sai. O que eu faço? Bebo água, paro de tomar café, diminuo o café? O ideal era não tomar o café, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, não adianta a gente fazer dieta restritiva, tirar totalmente o alimento. Questão é diminuir.
Por exemplo, eu tenho paciente que toma uma jarra de café por dia, né? Toma um bule de café se deixar. A gente pede para diminuir a quantidade. Não tomar de estômago vazio, então de manhã tenta comer alguma coisinha antes de tomar uma xícara de café. Tenta tomar só de manhã, depois do almoço. Então é diminuir a quantidade, porque o café a gente tem a cafeína, então ele é muito irritativo, né? Quem já tem uma predisposição, quem já tem um quadro de refluxo, uma sensibilidade maior no estômago, vai piorar o café. Que bacana. Eu estava comentando com um amigo meu sobre a sua vida aqui no programa. Aí ele falou assim, poxa, pergunta para ela qual a dica de alimentação para manter o intestino, não vamos dizer 100% saudável, mas o mais saudável possível. Assim, a gente está muito na onda, né, dessas dietas restritivas. Então vamos tirar o glúten, vamos tirar a lactose. O que eu aconselho? Realmente o glúten, ele não é tão interessante para o nosso intestino, mas a gente também não pode tirar 100%, a não ser que você seja celíaco, que é quando você tem intolerância do glúten. Então, o que eu aconselho? Uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada. Então, o normal é sempre a melhor, né? Assim, quanto menos, melhor. Então, se você consumir um pouquinho de verdura, um pouquinho de legumes, um pouco de fibras, sempre, obviamente, água. A gente recomenda, se não tiver nenhum problema, nenhuma contraindicação da parte cardíaca, enfim, o ideal é de 2 a 3 litros de água por dia. Então, a água vai comandar muito aí essa movimentação, esse estímulo intestinal. Então, um pouquinho de cada refeição, um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, vegetais e legumes é uma coisa que a gente nem orienta a pesar, você pode comer à vontade, isso vai organizar muito seu intestino. E tem alguns pacientes que quando tem muitas queixas intestinais, a gente acaba introduzindo probiótico também, né? Um probiótico mais específico para aquela queixa do paciente. Mas quanto mais variada a alimentação, é melhor. Agora, sobre o câncer no intestino, que é uma coisa que está muito frequente, está muito frequente hoje em dia, principalmente nas pessoas com mais idade, isso acontece muito. O que deve se fazer, ou não tem o que fazer para evitar um câncer no intestino, que é horrível, na verdade, né, cara? É um dos cânceres mais comuns que tem hoje em dia. Você sabe que você comentou mais frequente nos pacientes mais velhos. Pior que hoje em dia, infelizmente, não está assim. Eu, pelo menos uma vez na semana, eu detecto algum tipo de câncer de intestino em paciente jovem. O meu paciente mais jovem, ele tinha 27 anos, né? Então, assim, como que a gente faz, né? A prevenção está muito relacionada ao seu estilo de vida. Então, a sua alimentação, fazer atividade física, o controle do seu peso. Quando o paciente já tem um histórico na família de câncer de intestino, a gente sempre antecipa um pouco o começo da realização da colonoscopia, né? E quando o paciente tem queixa de alteração do padrão intestinal, sempre é interessante a gente fazer a colonoscopia. Mas, de regra geral, a partir dos 45 anos a gente pede para todo mundo. Então, fez 45 anos, a gente pede a colonoscopia, como exame de prevenção mesmo. Como se detecta quando a pessoa está com câncer? Vocês, assim, avaliam e falam assim, há uma suspeita aqui. Como a gente tem os sinais de alerta, né? Então, quando o paciente tem queixa de alteração do padrão intestinal muito importante, por exemplo, o paciente que ia no banheiro todos os dias do nada começou a ficar constipado, 10, 15 dias sem evacuar, então alteração do padrão intestinal. Sangramento nas fezes é um sinal de alerta também. Quando o paciente tem uma perda de peso muito rápida, o paciente apresenta uma anemia que a gente está investigando e não descobre muita causa dessa anemia. Paciente que do nada começou a ter uma desnutrição importante associada a essa perda de peso. Aí tem também paciente, quando associado a isso, paciente é tabagista, tem outras doenças pré-existentes, por exemplo, pressão alta, diabetes. Mas os principais sinais de alerta é a perda de peso, a alteração do padrão intestinal e o sangramento. Acho que eu considero esses os principais sinais de alerta. Que aí já acende uma luz, tem que pedir a colonoscopia, a gente tem que investigar. Essa colonoscopia é o exame mais específico para descobrir? Sim. No último congresso que a gente teve agora, o DDW, que é um congresso mundial aí, né, da parte do trato gastrointestinal, tem se falado muito. Mais para frente, os próximos anos, a gente vai ter um exame de sangue que provavelmente vai detectar, né, a suspeita de câncer no intestino. Mas é uma coisa que ainda está lá na frente. Agora, o que a gente tem para detectar mesmo, o exame padrão ouro, é a colonoscopia. Tem uma coisa muito interessante.
e que eu vi em um podcast uma vez, não sei onde foi. Eu acho que você pode saber um pouco dessa informação. Ficar muito tempo no banheiro, durante ali, o número 2 ali, por exemplo, com o celular na mão, exposto ali o tempo todo, faz mal? O que acontece? Quando a gente vai no banheiro para evacuar, a gente entende que a gente precisa, de certa forma, a gente precisa ter tanto a contração como o relaxamento de alguns músculos ali do canal anal, né? O que acontece? Se o paciente vai no banheiro e ele acaba se distraindo com outras coisas, ele pode perder o foco naquilo que ele foi fazer no banheiro, né? Então pode acabar distraindo e aí pode demorar o tempo para esse paciente evacuar. O que é muito comum, um paciente que tem síndrome do intestino irritável com constipação, é aquele paciente que tem a sensação que tem coisa para sair, senta no vaso, fica muito tempo e não sai nada. Isso a gente chama de tenesmo. E aí, às vezes, o paciente acaba forçando tanto que acaba evoluindo com hemorroida. Durante um bom tempo, eu só conseguia ir ao banheiro ouvindo música. Ô, Paulette, por quê? É porque me relaxava? Provavelmente. Cara, Paulette, eu gostava de entrar ouvindo música. Oi, pode falar. Paulette, eu ia ao banheiro lá, Paulette, evacuar, cara, e eu não conseguia se não tivesse música. Cada um tem o seu método, né? Durante um bom tempo. Eu tenho um segredo. Ah. Toda vez que eu chego na casa do Zozô, ele tá no banheiro. Pior que é verdade, cara. Nossa, meu, a Paulette quando vai em casa lá, cara, toda vez que ele marca a hora. E às vezes ele fica lá fora, esse dia ele ficou lá fora na chuva. Porque parece que ele vai assim, né, contado o horário que você tá. E essa coisa de pessoas não conseguirem ir em outro banheiro, só no banheiro da casa, eu tenho muito essa coisa também. E isso pode estar muito relacionado ao intestino irritável, porque aí entra de novo aquilo que a gente falou do eixo cérebro-intestino. Então, tem algumas pessoas que literalmente trava. A pessoa não tem vontade no banheiro, não se sente à vontade. Então, isso é muito comum. É mais comum em mulheres, né? Assim, a grande maioria das mulheres tem dificuldade. Saiu de casa, de conseguir ir em outro banheiro. E aí entra a pergunta, por que as mulheres têm intestino mais preso do que os homens? Talvez, isso eu não consigo te falar exatamente, mas talvez tenha uma relação maior com o emocional, né? Porque as mulheres, a gente está vivendo uma fase que as mulheres estão não só sendo, naquela época mais machista, né? Só dona de casa. As mulheres estão tendo muitas coisas hoje em dia para resolver ao mesmo tempo. Então, é mãe, é dona de casa, trabalha, tem outras coisas para fazer, outras coisas para pensar. E a mulher, às vezes, ela tá num momento tão estressante, que ela não consegue se desligar. Cara, acho que de todas as mulheres que eu já conheci na minha vida, assim, de estilo amigos, de vida, amizade, né? família. Pergunta de um internauta. Calma aí que eu já falo pra ele responder. De todas as mulheres que eu conheço, que eu já conheci na minha vida toda, a maioria tudo teve intestino preso. Tem alguma alteração, Tem né? alguma alteração, a maioria das mulheres. Nossa, tinha uma amiga minha que ela tinha um intestino tão preso, ela trabalhava comigo. Aí um dia ela chegou toda feliz lá. Ai, Eu fui no banheiro. Consegui. Eu falei, o que aconteceu, menina? Consegui. Consegui o quê? Consegui ir ao banheiro. Como se fosse uma vitória ali. Eu falo, cara, enquanto você comemora isso aí, isso aí pra mim é uma coisa tão... Eu percebo, se eu for banal. comparar, assim, a maioria dos meus pacientes, a maioria são mulheres mesmo, que têm o intestino preso, e a grande maioria tem questões de ansiedade, depressão, estresse, pânico. Os homens têm um pouco mais de dificuldade para entrar nesse assunto, né, da questão emocional. Eu acho que a mulher, a gente consegue desenvolver um pouco mais e consegue descobrir que realmente o estilo de vida, essa questão emocional acaba influenciando mais nesse padrão intestinal. E é por isso que as mulheres têm um intestino mais preguiçoso. Eu acredito que sim. E também tem muito da mulher segurar muito para ir no banheiro, porque às vezes não consegue ir fora de casa. Homem não tem tanto isso. Homem tem, a grande maioria tem uma maior facilidade, né? Você sabia que quando eu tô no banheiro é o momento que eu mais penso na vida? Eu faço meus cálculos das minhas contas, tudo lá. Eu viajo, eu filosofo, eu penso na vida. Às vezes até monto pauta aqui pro programa, fico vendo candidatos, assim, imaginando, porque é um momento assim tão... Que você relaxa. Relaxa, né, cara? É um momento tão íntimo, só Sim. seu ali, né, que você tá vivendo aquilo ali. Eu só não consigo fazer isso quando o Paulette chega bem na hora. Cara, parece que ele adivinha, meu. Ele me liga ou bate na porta. Jojo Topete! Poxa, mano, eu falei, mas que coisa, Já cara. dá aquela travada básica. Aí acabou pra mim. Aí acabou toda... Mas eu acho que a mulher tem dificuldade em relaxar. A mulher não consegue relaxar desse jeito.
A mulher passou lá 10, 15 minutos, ela já acha que demorou demais. Então, eu acho que é muito da mulher isso também. A gente não tem tanta paciência ali para se dedicar. E eu não, agora eu sou viciado em ficar ouvindo palestras. Eu gosto de filosofia, eu ouço muito o Clóvis de Barros. Então, não é por nada. Eu adoro ir ao banheiro ouvindo as palestras do Clóvis de Barros, porque ele fala muito de filosofia, eu gosto muito, eu fico lá ouvindo e tal. Até para trazer para o podcast algumas coisas também, para eu fazer homenagem, às vezes, aqui para o convidado, eu tiro umas inspirações por lá. Paulette, manda a pergunta. Antes da pergunta, vamos mandar um abraço pra todo mundo? Mozão, mamãe, Jean, que tá viajando. Ô, Fuinha, você tá aí assistindo nós, né? O Jean é o nosso sócio aqui. Ele que fica lá nos cortes lá. Né? Aí sim. Ele foi viajar aí, fazer uma viagem bacana aí pra trazer umas novidades pra gente. E aí o Paulette tá no lugar dele. Alô, mamãezinha, minhas irmãs aí, todo mundo, aquele beijo, aquele abraço. Meus amigos também que estão aí. É porque eu não fico com o Facebook aqui na mão, gente, porque a conversa é tão interessante que eu prefiro interagir, claro. Aqui, o convidado aqui é como se fosse o cliente, em primeiro lugar sempre. Não é verdade? E aí, Paulette, manda a pergunta aí. Vamos lá. Reginaldo Albuquerque. Boa noite, doutora. Boa noite. O que você aconselha para prevenir o refluxo? Refluxo, vamos lá. Refluxo é uma doença crônica, né? Não tem cura. É pro resto da vida. Aí eu costumo falar para os meus pacientes que o que vai determinar se vai ter ou não sintomas está relacionado a 5 fatores. Alimentação, fazer atividade física ou não, controle de peso, emocional e sono. São as 5 coisas que mais vai influenciar. Então, o que eu oriento? Se está acima do peso, tentar perder peso. Se não está fazendo atividade física, começar a fazer atividade física. A alimentação não está muito legal, muita fritura, gordura, não está tão saudável, tentar mudar a alimentação. Higiene do sono, ter horário para dormir, horário para acordar, ter um padrão ali fisiológico mesmo de ter tantas horas para dormir, e o emocional. Então, se você está muito estressado, muito ansioso, está comendo muita tranqueira, come rápido, não mastiga, come e já deita, tudo isso vai piorar. Reinaldo, meu cunhado, é tudo que ele faz. Desculpa que eu... É tudo que ele faz. Ele come errado, bebe Coca-Cola. É um cara Eu confundi o nome de Reginaldo pra Reinaldo. Então, Paulette, você tá bêbado, você tá tomando uísque escondido aí? Tô Você nada, tá no horário de trabalho, viu? Eu sei. Vou te dar advertência. Então, o que acontece? Reinaldo, ele faz tudo ao contrário, o rei. Ó, meu cunhadão. Você bebe refrigerante, você come muito lanche, você come pizza, e você tá, né, bem acima do peso. Ele tem 2 metros de altura. É desse tamanho aqui, meu filho. Mas Caramba. ele dorme e também no trampo dele também deve passar estresse. Então, ficou a dica aí, né, Rei? Isso influencia muito. Pra sarar o estômago. Mandar um abraço e um beijo pra minha sogra também, a Tereza também, que é maravilhosa. Não perde uma live aqui do Jojo Topete. Um abraço, tá bom? Vamos falar da Lab Friend ou Paulette? Bora, faz mais uma pergunta pra eu preparar tudo. Tem mais pergunta? Não sei, você tem alguma aí? Ah, não, tenho mais aqui que eu vou falar da Lab Friend. Ok. Já tá aqui no... Tá, então pode fazer aí. Então, beleza, então. Vamos falar. Alô, Carlinhos. Pet Shop Mundo dos Bichos Lab Friend. Eu adoro falar essa palavra Lab Friend, viu, Paulette? Lab Friend. Você tem cachorrinho ou não? Eu tenho. Tem, tenho sério? vários. Você tem vários? Tenho vários. Ah, eu vi no seu Instagram mesmo que você tem vários cachorrinhos. Eu tenho em casa 2 pastor australiano, que eles têm 2 anos, e tenho na chácara 4 cachorros também. São, a gente foi adotando, né, esses 4 cachorros. Eu amo bicho. Nossa, amo. se você ama bicho, então, ó, se você precisar, ó, você tem os maiores descontos dos nossos patrocinadores aqui. Viu? Legal, tô gostando Tá disso, gostando? viu? Vários descontos. Eu vou atrás, hein? Pode vir aqui em Laranjeiras. Pet Shop Mundo dos Bichos Lab Friend. Lá você vai encontrar rações para os seus cães, para os seus gatos, aves, casinhas e camas para cães. Casinhas e camas para cães. Você sabe que o Paulette... Eu vou falar da Gi hoje, ela tá aqui, né, cara? Ô, Paulo, nós fomos visitar o Carlinhos e você queria já comprar sua caminha lá, né? O Paulo, ele tá ferrado com a caminha. Eu vi a caminha bonitinha que ele tem. Você viu, Paulette? É toda listrada de poodle. É porque o que acontece? O Paulo, ele promete muitas coisas pra mulher dele e não cumpre. Como chocolates, doces e muito mais, flores. E aí chegou na casa dela, meu irmão, não tem...
ela manda pra casinha mesmo. E aí eu falo direto pra ele. Vocês estão falando mal de mim aí, mano? Que negócio é esse? Ei, ô Paulinho, não dá não, cara. Você vai dormir na casa. E aquela casinha que nós vimos lá é grande pra você, viu? Se eu chegar depois das 11 horas, eu fico lá de fora na minha caminha. Eu sei. Então, pra você que precisa de casinhas e camas para cães, medicamentos, vacinas importadas e nacionais, banho e tosa pra deixar seu animalzinho lindinho lá. Bom. E vendas de filhote para crescer mais a família também. E também eles estão trabalhando agora com plantas, arranjos e vasos de terras e etc. Eles estão localizados ali na Avenida Luiz Gonzaga d'Artora, 569, e falar com Carlinhos, um cara super gente boa que está há milhares de anos aqui em Caieiras, um super empresário de um coração enorme. E lá é show de bola com ele. Ô Paulette, Pet Shop, Mundo dos Bichos. Pet Shop, Mundo dos Bichos. Lab Canil, Lab Friend. Aê, garoto, muito bem. Tem mais pergunta não, né? Eu vou fazer uma aqui pra ela, que essa aqui é muito interessante. Paulette, você sabe quantos metros tem o nosso intestino delgado? Uns 5? Olha. Mas não você mediu por onde? Não sei. Então, doutora, uma pergunta bem interessante. Qual o comprimento do nosso intestino? Olha, ele praticamente acertou. Normalmente é de 3,5 a 7,5 metros. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que tem 1,90 m e uma que tem 1,50 m, né? O de 1,90 m vai ter mais. Mas pode ter até 7,5 mais ou menos metros. Respondido, Paulette? Aí, ele some às vezes. Ele assustou. Ele assustou mesmo. Ele viu ele viu que é muito, muito grande o intestino. Então, assim, doutora, às vezes a gente aprende isso aí na escola. Mas como é dividido o nosso intestino em si? É delgado, grosso, só para as pessoas entenderem aí certinho. Falando assim, até aproveitando e falando do que eu cuido, né? Que às vezes as pessoas têm dificuldades ou não entendem exatamente o que o gastro cuida. Então, a gente começa pelo esôfago, né? Normalmente faringe, orofaringe é mais otorrino que cuida. Aí a gente tem o esôfago, o estômago. Aí, quando começa a acabar o estômago, a gente tem o duodeno, que é a primeira parte do intestino fino, tá? Aí vem o intestino fino, que tem metros aí, né? Quando acaba o intestino fino, ali no finalzinho tem o ilho, aí começa o intestino grosso. E aí depois o intestino grosso é onde a gente faz a colonoscopia, né? Onde o aparelho consegue avaliar, e depois a gente tem o canal anal, que é depois do reto, tem onde a gente tem a presença de hemorroidas, né? Enfim, onde tem fissura. O proctologista em si é o médico que cuida mais dessa parte, do intestino grosso e do canal anal. Agora falando, a gente tem de 5 a 7 metros de intestino, né? Ô, Paulette, você quer que eu fale tripa, né? Não vou falar tripa não, muito feio. Só falar. Então, o que acontece? Se a gente cortar 1 metro, a gente consegue sobreviver, viver sem esse 1 metro aí? Vamos supor, né? O paciente tem uma doença inflamatória intestinal e teve uma obstrução, por exemplo. Às vezes a gente tem que fazer alguns cortes, né? Cortar alguns pedaços no intestino. Dá pra gente sobreviver, tá? Dá pra gente ter uma vida normal. Dependendo da altura onde é feita essa ressecção intestinal, às vezes o paciente tem que ficar com aquela bolsinha de colostomia, né? Às vezes é permanente, às vezes é provisória. Depois de um tempo a gente consegue fazer uma nova cirurgia para voltar ao normal, né? O intestino. Mas dá pra gente viver normalmente. Óbvio que, dependendo da parte onde é ressecada, a gente pode ter uma diminuição na absorção de nutrientes, de vitaminas, né? Porque tem algumas partes do intestino que são responsáveis por algumas vitaminas específicas. A gente estava esquecendo de falar de uma coisa que é bem comum nas pessoas, Paulette. Não sei se você sabe, que as pessoas mais operam hoje no mundo, vamos dizer, é apêndice. Apêndice. A danada da apêndice, que ninguém sabe o que causa apêndice. Uns mitos falam que não pode comer semente, outros falam que é a má alimentação. Eu acho que, na verdade, é o geral, né? O apêndice literalmente um apêndice é como se fosse uma cobrinha, uma parte do intestino que a gente tem lá sobrando, que não tem utilidade pra gente, né? Ele tem a ver com a formação do corpo humano, enfim, como se fosse um resquício de intestino.
ele pode ter a ver com pacientes, tá mais associado a pacientes que não têm uma alimentação muito adequada, às vezes o paciente está acima do peso, ou às vezes o paciente pode ter algum quadro de constipação, que pode acabar obstruindo ali o canal, mas também o paciente pode ser totalmente saudável e ter inflamação do apêndice. Então, a gente não tem uma regra geral. É mais comum em adultos jovens, né, e em adolescentes, mas eu também já vi pacientes de 50, 60 anos Minha sogra, tem inflamação. aos 40 e poucos anos, ela teve apêndice. E minha filha, com 13 ou 14 anos, teve também. Sim, e aí é cirúrgico, né? É até uma questão que às vezes se demora muito tempo para diagnosticar, pode ter sérios riscos para a saúde do paciente também. Se não operou na hora, explodiu. Se ele perfurar Porque ali é um lugar que tem muita bactéria, muita... Porque, teoricamente, é como se fizesse uma inflamação, uma infecção local. A gente pode ter uma formação de um abscesso, pus. E se perfurar, pode ir para a cavidade abdominal, né? E aí o paciente pode ter uma infecção generalizada, que é a sepse. Então, pode ter uma complicação aí. E aí pode vir a falecer, viu? Ô, Paulette, importante isso aí, viu? Oi, eu voltei a estar no banheiro preso de novo. Nossa, mas é só falar do intestino que já Vocês ficam estimulou. falando aí, fica estimulando tudo aqui. Paulette. Nossa live tá acabando, ó. Nem parece, nós passamos quase 1h30, né? Foi, né? Passou muito rápido. Então, eu queria agradecer muito, doutora, por você ter vindo aqui, compartilhado todo o seu conhecimento com a gente, contado um pouco da sua história, que a gente estava curioso para saber também. Eu te acompanho nas redes sociais há algum tempo já e sempre vejo você conversando com seus seguidores, tirando dúvidas deles ali e vendo ali também um pouco do seu dia a dia que você mostra também. E eu acho super bacana estar conhecendo você pessoalmente, que Sim. parece uma menininha de 20 anos, 19 anos, 18 anos. Não é verdade? E tá aqui com a gente, conversando, batendo esse papo, compartilhando conhecimento, tirando dúvida da gente. Então, a gente tá super feliz de dizer que o podcast Descubra Caieiras está de portas abertas para você. Ô, gente, talvez você não saiba, ela é irmã do Vini Pólvoa, viu? Meu irmão é famoso. Inclusive, Inclusive, ele já veio aqui. Já veio aqui, o Vini Pólvoa. Maravilhoso. Pra mim, o cara é a pessoa mais humilde que eu já conheci na minha vida. Vai se lascar pra lá, né, Paulette? E toca pouco, né? Toca pouco, canta, não é faz muito segunda bom, né? voz, faz tudo. Faz tudo. Eu a convidei, gente, sem saber que era irmã. É. Como tem muito assinaturas iguais, eu falei, deve ser coincidência. Aham. Mas depois ela aqui no podcast, pessoalmente, ela falou que era irmã Sim. dele. E eu fiquei assim, boquiaberto, porque pra mim é um prazer. Porque esse podcast aqui é do Vini, né, cara? Ele manda e desmanda. Ele pode tudo ele aqui. pode tudo aqui, entendeu? Ele pode tudo aqui. Então, receber a irmã dele aqui, pra mim, foi um prazer imenso. Abraço, Vininho. Vini, não sei se Vini, você vai aquele estar... abraço. Eu gostei de você tocando violão naquele dia. Ele vai estar aqui de novo, viu, Paulette? Ele vai vir de novo. Mas tira o olho, viu, Paulette? Porque... Já tem dona. Já tem dona. E a mulher é braba, viu? Ah, ele não é danadinho? Aqueles olhinhos verdes dele lá, aquela cara de bom moço dele lá. Tira o olho, viu, Paulette? Tá bom. Eu queria agradecer muito a presença. Queria agradecer muito por estar aqui também, por vocês terem me chamado, pelo convite, me senti muito honrada. É muito gratificante saber que, de alguma forma, o meu trabalho está alcançando as pessoas, né? Está chegando para as pessoas. Como eu falei com você antes, o Instagram não é fácil a gente manter, não é fácil a gente manter aquela dinâmica, tá sempre colocando novidade, né, para os seguidores, para os pacientes. Então, eu me sinto muito honrada e muito feliz por estar aqui. Queria agradecer muito vocês. E é isso. Estou disponível aí, sempre que precisar também. Vamos lá, mandar um beijo, né? Queria mandar um beijo para os meus pais. Estão me assistindo. Os meus irmãos também. Eu tenho mais um monte de irmão, fora o Vi aí, por parte de mãe. Família é grande, hein? Queria mandar um beijo pro meu noivo também, que está me assistindo. Todos que sempre estão do meu lado aí, me auxiliando, me ajudando, me apoiando. Então, só tenho a agradecer. E pro noivo... E pros meus pacientes que estão assistindo também, meus seguidores, né? Claro. E pro noivo, rapaz, você, ó, mandou bem. Cuida Tá bem de parabéns. Tá de parabéns, viu? Mulher muito bonita, simpática e inteligentíssima. Sapientíssima essa mulher, viu? Então, noivão, cuida bem dela aí, porque é mulher pra casar realmente. Que tá na minha cabeça. Pode falar. Póvoa ou póvoa? É Póvoa. É Pólvoa. É o primeiro O. Ah, vocês são irmão do pavão? Não. Não.
É só parecido mesmo o nome. Tá boa. Esse Paulette, viu? Ele me arranca. Tinha que soltar, né? Tinha que soltar a piadinha. Pra finalizar. Queria agradecer todo mundo que esteve na live com a gente, todas as pessoas que compartilharam, que curtiram, que comentaram. Não consegui falar o nome de todo mundo aqui, porque eu fico muito conversando com o convidado, né? E o papo hoje foi muito interessante. Foi um trava-línguas hoje. Gastroenterologista. Caraca, não tá errei falando mais. rápido. Tô falando até rápido, já de tanto que eu treinei. Agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, minha família toda, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, minha sogra, meus amigos, todos que prestigiam a gente aqui. Agradecer também seu público, os seus pais, seu noivo, toda a galera que veio aqui, deu uma curtida, comentaram. E isso foi muito importante, muita valia ter o conhecimento sobre o nosso intestino, sobre o nosso corpo, porque às vezes a gente vai muito no achismo de muitas coisas e às vezes a gente tem muita dúvida, né? E às vezes a gente pesquisa a internet mostra várias situações diferentes. Dr. Google, né? Dr. Google. E você está com um especialista formado na área aqui, é mais interessante. E parabenizar você também por toda a sua trajetória. Obrigada. Que foi muito fantástica, a sua resiliência, os seus desafios que você enfrentaram para chegar até aqui, que isso é muito importante que você conte isso para as pessoas. E agradecer você, Paulette, por estar comigo aqui mais uma vez em mais um programa. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Na próxima live eu quero arrumar o seu cabelo de novo. Agora vai vício, meu Deus do céu. Então, muito obrigado a todos vocês. E até a semana que vem. Quem vai vir a semana que vem, você sabe, Paulette? Eu não sei não, tô meio desligado essa semana. Tá desligada, né? Mas vai vir a Carol e a Janaína. Vai ter sertanejo a semana que vem aqui, viu? Eu vou cantar e pular até umas horas. Você vai beber também? Tem o uísque ali esperando. Beber o uísque de maçã, energético. E as meninas lá gostam de uma canjibrina, viu, Paulette? Vamos preparar aqui que eu tenho que pagar uma cerveja ainda pra meninas lá, que elas acertaram os nomes dos cantores na live. Mas deixa elas comigo, que eu vou fazer um roteiro bem bacana aqui pro podcast delas. Vamos terminar, Paulette? Bora lá então. Então vamos terminar, agradecer a todos. Obrigada. Obrigado muito mais obrigada. Uma vez, Natália Pólvoa. Agradecer o público de casa, todo mundo que nos assistiram e ficaram até agora conosco. E dizer que a semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Me desculpa qualquer coisa, mas eu tô me recuperando de uma gripe fortíssima e de enxaqueca ainda. Hoje eu vim fazer o programa porque, com certeza... Qualquer coisa ia ser atendido também, não tem problema nenhum. Porque realmente eu tava com a doutora hoje aqui, né? Então tudo que acontecesse aqui tava tudo bem. Mas foi um prazer imenso recebê-la e conversar com ela hoje. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Beijo, fica com Deus. Falou, Paulette. Falou, um abraço e boa noite. Boa noite. Podcast Descubra Caieiras. Oferecimento Drive Music Estúdio. Lubrificar. Serviços automotivos. Pet Shop. Mundo dos Bichos. Canil Lab Friend. JCI. Segurança eletrônica. Sua segurança na palma da sua mão.